Hoje é dia de livro e eu trago para vocês o meu 42º lido em 2023, o 2º de novembro, e mais uma vez ele, o Nobel de Literatura deste ano. A gente conversa sobre Ion Fosse, dessa vez, Brancura. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivi, é muito bom ter sua companhia aqui comigo. Me empolguei e estou trazendo Ion Fosse novamente. Nesses últimos 30 dias, menos até, né? Já é aqui a minha segunda experiência com ele, Brancura, que foi publicado pela editora Fósforo, tem 64 páginas, e eu achei legal porque a Fósforo, ela teve ali um cuidado de esperar a premiação sair para publicar esse livro. Como eu já havia dito, né, no Alice, já havia uma especulação há alguns anos de que o Ion Fosse fosse laureado com o Nobel de Literatura. Então, as editoras já estavam esperando por isso, e aí a Fósforo já tinha avisado que o lançamento de Brancura se daria em 19 de outubro, exatamente 14 dias depois da premiação. E aqui nesse livro ele está super atualizado, lá no final já tem ali a apresentação do Ion Fosse dizendo que ele é o laureado em 2023. Achei bem legal isso, assim, né, de ter já essa informação aqui. 64 páginas, para mim, é mais um conto do que um romance, né? Porque ele é bem curtinho. Eu li em 1h30 e li de uma vez. Inclusive, gente, eu vou até já falar sobre isso aqui. Se você tiver condições, priorize a leitura de Ion Fosse de uma vez só, tá? Sem interrupção, porque vai ser uma leitura mais interessante. Você vai se envolver muito mais. Os dois livros dele eu fiz nessa condição, né? Alice, foram 3 horas. Se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui pra você, tá? Depois assiste lá. E esse aqui eu consegui ler em 1h30 de uma vez só. E assim, é muito bom quando você pega o ritmo, principalmente desse aqui, porque tem uma parte assim, já lá para 20% do livro, é como se ele estivesse acontecendo em tempo real. Então você consegue entrar, né, na personagem e viver junto toda a aventura, todo o seu suspense, enfim, seja lá o que for isso. E eu quero falar também da tradução, que é do Leonardo Pinto Silva. Leonardo, não te conheço, não conheço o seu trabalho, mas parabéns. Eu vi você dizer que traduzir Ion Fosse seria o equivalente a alguém tentar traduzir Guimarães Rosa. Então daí a gente imagina a dificuldade que é, e você fez um belo trabalho aqui, meus parabéns. E ficou muito bom, muito interessante, muito fluido o texto, dentro do que é Ion Fosse, obviamente, né? Aqui nós temos a história de um homem que não tem o seu nome revelado, e esse homem ele sai para dirigir. Ele fala que nunca sentiu tédio, que isso não faz parte da vida dele, mas que por algum motivo ele sentiu essa necessidade de dirigir seu carro sem rumo. Se houvesse ali uma encruzilhada em que ele pudesse virar para a direita, para a esquerda, ele escolheria qualquer uma delas, a direita, e depois lá na frente ele viraria para a esquerda, sem critério nenhum, simplesmente ali com o seu desejo do momento, tá? E aí ele fala, né, sobre essas escolhas. De repente ele tá tão imerso nessa atividade dele de dirigir, que quando ele se dá conta ele já está no meio de uma floresta mais fechada, e o carro dele atola. E ali naquele momento ele já começa a ficar um pouco preocupado, porque ele sabe que está longe da civilização. Ele fala, né, em um dado momento, que se acontecer alguma coisa com ele, dificilmente vão encontrá-lo. Primeiro porque ele é uma pessoa sozinha, ele não comentou com outras pessoas que ele sairia para dirigir,
e mesmo que ele tivesse comentado, ele acha que ninguém iria atrás dele. Então a gente vê ali os traços de uma pessoa muito sozinha, muito solitária, que não tem uma rede de apoio, que não tem amigos. E ele começa, né, depois que esse carro atola, aí a partir desse momento que a gente começa a acompanhar mesmo a história em tempo real, por isso é bom ler de uma vez só, a gente vai acompanhar os seus pensamentos. Todos os tipos de pensamentos, desde a vontade de comer um cachorro quente, né, de ter alguma coisa por perto para poder comer, a questão do frio, começa a nevar, já é outono, é outra questão, né, que se assemelha com a Alice, que também está no final de outono, e aí já está escurecendo mais rápido, a neve começa a cair, e esse homem fica sem saber um pouco o que fazer, ele começa a tomar decisões erradas, né, dentro da percepção dele mesmo, né. E ele sai do carro, ele estava lá dentro do carro com aquecedor, estava quente, estava tranquilo, ele resolve sair para procurar ajuda e começa a caminhar no que seria ali uma marca de uma possível trilha, mas aí a neve já tá caindo e ele pensa, meu Deus, será que eu fiz uma boa escolha? Não, eu vou ter que voltar pro carro e tal. E aí a gente vai ter o elemento da natureza muito presente, neve, a floresta densa, ele vai descrever tudo isso, a questão da escuridão, né? E depois vai ter também a lua, uma noite de lua cheia, e às vezes o céu se abre assim, e aí dá para ter uma claridade onde ele tá, mas na maior parte do momento ali dele é na escuridão mesmo que se desenvolve. E aí tem uma condição assim dele não tá sabendo muito bem o que fazer, mas ele fala que mesmo ele estando perdido, desorientado naquela floresta, é preciso seguir em frente. E dentro disso tudo, depois ele encontra uma pedra que está ali embaixo de uma árvore e ali não está caindo neve, né? E ele resolve sentar ali, mas ele acha que se ele sentar ali ele vai adormecer, vai morrer de frio. E ele começa a ter vários pensamentos e ele fica na dúvida do que é o melhor para ele naquele momento. E o livro vai se dar basicamente nisso. Ele tem um ritmo muito parecido com a Alice, então fica mais interessante assim da gente ver, né, da gente começar a comparar. Ali eu acho que a grande diferença do livro vai ser porque o cara tá sozinho, ele não tem o seu nome revelado, e isso eu acho muito impactante, porque o nome de uma pessoa é muito importante, diz muito a respeito dessa pessoa, né? E por que o nome dele não é colocado aqui no livro? Mesmo que ele esteja sozinho, teria condições de colocar o nome dessa pessoa aqui. Então a ausência disso já me intriga, já me traz algumas reflexões psíquicas, emocionais, e a gente vê que é uma pessoa que está afundada numa depressão, talvez, né? Assim como os elementos que a gente vê também em Alice, mas aqui é uma floresta diferente, lá de Alice, que é um fiord, é o oceano, é o mar, água, né? Aqui não, aqui é terra, né? Terra, floresta e a neve caindo ali, até que de repente aparece um ser branco, de uma brancura luminosa, uma brancura cintilante, uma brancura, enfim, quando você lê você vai perceber que é uma entidade, você fica na dúvida do que pode ser aquilo, e aí mais uma vez a gente vai questionar, isso é religioso? Isso é psíquico? Né? Isso é o que? Um pesadelo? É uma alucinação? Pode ser também. Então é um livrinho curto de um homem vivendo um momento meio que angustiante, porque a vida dele está em risco. Será que ele morreu ali, né? Não sei. Não, é um livro que te deixa aberto para várias interpretações, e é como eu disse lá em Alice, a obra do Ian Fosse, além de dar voz ao indizível, que foi a justificativa do comitê para laurear Ian Fosse, além de dar voz ao indizível, é uma obra de arte quando ela te dá essas inúmeras possibilidades de interpretação. É um texto que ele não é um texto óbvio, ele entrega
um lirismo, entrega uma capacidade de conversar com diferentes pessoas de acordo com a sua convicção, com a sua fé, com a sua vivência. É muito interessante. E assim, além dessa brancura, né, a gente percebe um jogo ali entre branco e preto, entre escuridão e claridade. Por exemplo, a floresta está bem escura, de repente o céu meio que se abre e a luz da lua invade aquele lugar, né? E tem hora que o homem tem certeza do que ele quer, mas num segundo ele já muda de opinião e já não tem certeza de mais nada. Então assim, sabe, existe aí esse duelo, né, entre os opostos. Eu acredito que isso quer dizer muita coisa. Mais uma vez, eu não consegui interpretar de uma maneira satisfatória, tá? O que eu vou dizer aqui agora não é spoiler, não é. É a minha interpretação. Mas assim, eu acho que é um cara que tá num surto mesmo, assim, num momento de depressão muito, muito profunda, muito, sabe? E esse cara sai pra dirigir sem direção nem nada, porque, né, e ele fala, ninguém tá esperando ele. E eu acho que quando ele chega nessa floresta e ele senta ali naquela pedra, eu acho que ali acontece a morte dele. Gente, isso não é spoiler, é a minha interpretação, tá? E aí depois do que ele senta lá nessa pedra, para mim tudo que vem depois disso poderiam ser os últimos pensamentos de uma pessoa que já tá ali morrendo de frio, né? E começa a delirar, tá? Eu levei mais para esse lado, assim. Ou então não sei. bem real, assim, com vocês. Mas eu acho que eu levei mais para esse lado, tá? Então, não é um spoiler, como eu disse. Eu quero que você leia o livro e que venha aqui depois nos contar qual é a sua interpretação de brancura. O que é brancura? O que é, né? Então, a gente vai ter aqui esses pensamentos dele que são interessantes, onde mais uma vez a gente não sabe o que é real e o que é ilusão, ou se é real e, sei lá, uma alucinação, um pesadelo, né? A melancolia sempre muito presente nesse personagem. E é isso, gente. O final fica um final aberto. Depende de você falar pra gente o que aconteceu aqui. Eu gostei do livro, mas gostei muito mais de a Alice. Achei ele mais completo, maior também, né? E então te traz mais reflexões ali. Mas é bom sim, tá? Pra entrar aqui na obra de Ian Fosse é uma boa. Mas assim, eu gostei da forma que eu entrei, primeiro com a Alice. Talvez se eu tivesse lido Brancura primeiro, talvez eu não tivesse ido para a Alice na velocidade que foi aqui o intervalo dessas duas obras, entendeu? Não sei. Mas é isso, gente. É o que eu tenho para falar sobre Brancura. Melancolia, o que é real, o que é ilusão, solidão, mais uma vez, a possível condição de luto, mas nem tem, né? Porque ele tá sozinho, então é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma maneira com essa resenha. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha. Eu espero você nos próximos vídeos, combinado? Beijo, gente, até a próxima.